Fala pessoal, boa noite. Marcos, ô meu amigo Marcos, como é que você está? Em quanto tempo? Fábio, tudo bem? Já estamos ao vivo, hein? Opa, maravilha, Que legal. Tá me ouvindo bem aí? perfeito. Ah, que joia. Seu áudio também tá Alto, ótimo, viu? que bom, que bom. Deixa eu Pessoal, ver vamos. se. Deixa eu desligar meu som aqui. Aí, senão vai ficar fazendo muito barulho aí, viu, Fábio? Ah, sim. Tava tocando um AC/DC aqui, hein? Eita, Como é que vai, Guilherme? Tudo bem? Chegando aí? É isso aí. Expectativa boa hoje, Fábio? graças a Deus, sempre. Ó, esse carinha aqui deu um Olha aí. susto na gente, rapaz. É Ele mesmo? ficou doente aí a semana passada, foi 4, 5 vezes na clínica, agora já tá recuperadão, tá quase lá. Olha só, hein? Tá tudo em ordem agora. Verdade. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo aí. Obrigado pela presença, hein? Que bacana, hein? Legal, pessoal chegando. Você está em Campinas, Fábio? Tô em Campinas. Ah, que legal. Estou em Limeira aí, que você já sabe há um tempinho já, né? Desde o ano passado. Pertinho, 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 é. Logo ali, logo do Legal. lado. A Rê também. Oi, Rê, tudo bem? A Rê teve sorte semana passada, viu, Fábio? É. Ela participou da live que eu fiz com o Tiago Oliveira e nós sorteamos um livro, né, do Tiago. E aí teve lá uma pergunta no final, tal, e ela acabou acertando lá. Olha só que legal, parabéns aí. Ó, já coloquei seu livro lá no correio, viu? Tem que esperar agora aí a questão da Da entrega. entrega. São Márcio, olha só, Fábio, ó, lá de Belo Horizonte, prima da minha esposa, tá sempre acompanhando aí. Valeu, Márcio. Opa, Olha lá, Rede Campinas também, ó. é, região aqui é abençoada. É verdade, viu? Região muito boa, viu? Legal. E a expectativa esse ano, Fábio? Olha, por incrível que pareça, esse está se desenhando como o melhor ano de todos os anos que eu tive aí até agora. Olha que maravilha, hein? Que maravilha, hein? É, graças a Deus. É, quem faz um bom trabalho, tem mercado, principalmente toda essa adaptação que você está fazendo aí para esse momento, né? É, Exato. acaba chegando Não, e isso abriu portas, assim, as oportunidades que estão vindo, elas são muito maiores do que eu presencialmente não daria conta. olha só, hein? Então, digitalmente está sendo muito, muito, muito bom. Olha só, hein? Olha lá, o Rezende deve ser algum conhecido seu aí, Fábio, ó, Rezende É, Assis. Resende Assis. Olha só. Tem gente aí de toda a região, né? Quem, conhe... Tem, tem. Quem já conhece o Fábio aí, escreve eu aí pra gente ver. Quem que já conhece o Fábio aí? Aí. Já já o pessoal começa a escrever. Tem sempre aí Já, um, já, um já. delayzinho normal aí do Insta, né? Sim. Aham. É, daqui a pouco chega mais gente, né? Ainda tá chegando o horário. É, mais uns minutinhos aí. Mas qual que é a nossa meta hoje, Fábio? Vamos tentar chegar aí umas 20, 30 pessoas hoje? Olha, eu acho que o melhor é não pôr uma meta. Quando a gente alcança a meta, a gente dobra. Boa, boa. Essa, Olha, Marcos Santos está aí, que tá de legal. Curitiba. Olha que bacana, Então, hein? Essa frase aí ficou famosa, hein, Fábio? ficou famosa. Então, essa daí é a melhor forma de você estabelecer meta, é só não põe uma meta. Quando você alcança, você dobra. Você dobra, né? É, que legal, viu? Mas assim, pessoal, quem já está aqui na live, a gente já vai começar daqui um minutinho, tá? Enquanto isso, clica aí no aviãozinho embaixo, compartilha, convida os amigos, porque nada mais, nada menos que o Fábio é um cara que dá treinamento de vendas para grandes empresas em 22 países. Então, eu tenho certeza que ele tem um pouquinho de coisa boa para contar para a gente aí hoje, tá?
Então, chama seus amigos, seus colegas aí de equipe, quem é do estado de São Paulo, hoje é feriadão, aproveita para ficar aí uma hora com a gente e ganhar esse conhecimento todo aí, né, Fábio? É verdade. Hoje eu ouvi uma coisa interessante também, porque chegou um friozinho meio fora de época, né? Uhum. Aí o pessoal falando, não, o frio era de julho, mas o Dória mandou antecipar. Ah, provavelmente, viu? Eu também, cara, eu tô todo encapotado aqui, ó. Já fazia uns dias que eu não punha a É, blusa, hein? verdade. Eu para estar com uma blusa é porque tá muito frio, senão. É, é isso aí, é isso aí. Muito bom. Esperar mais um pouquinho, pessoal. Imagina Curitiba. Como que chama o seu amigo de Curitiba? Marcos, né? Marcos. Conta aí, Marcos. Quantos graus está em Curitiba hoje? Só para a gente ter ideia. A Márcia, legal, bem-vindo. Pessoal, a gente gosta de duas coisas aqui para nos animar, para aquecer nesse frio. Coraçãozinho e compartilhar no envelope com os amigos. Essas duas coisas vão aquecer a nossa live e deixar ela mais forte ainda nesse dia de hoje, hein? Não é, Fábio? Opa! É isso aí. E aí, Fábio, tá a fim de começar? Bora lá? Vamos! A hora que você falar, tamo junto. Legal, cara. Então, Fábio, conta um pouquinho aí da sua jornada, de onde você veio, o que você faz hoje, para o pessoal, para quem não te conhece, saber aí quem é você. Vamos nessa. Então, eu comecei a trabalhar em vendas no século passado, em 1984. Eu já tinha passado pelo Banco do Brasil como menor, descobri que não queria ser bancário, né? Entrei no Serviço Público Federal concursado, trabalhei 1 ano e 3 meses, Tribunal Regional Eleitoral, não descobri que eu não queria ser funcionário público, e aí foi quando eu mudei para Curitiba, e lá eu comecei a trabalhar em vendas, e foi aonde eu falei, pô, isso aqui eu gosto, um negócio que eu me identifico bastante, né? Então eu comecei a trabalhar com produtos químicos para manutenção industrial primeiro, depois, quando nós sabemos que iríamos ter gêmeas, voltamos para São Paulo na época, né? E aí comecei a trabalhar no varejo, comecei a trabalhar como vendedor de loja, também cresci bastante, graças a Deus, aí nesse ramo. E em 1990 eu entrei num processo seletivo para trainees no Macro, onde eu passei a ser comprador lá, né? E aí eu conheci o outro lado da cadeira, e foi lá que eu aprendi a vender. Quando o comprador, com 53 representantes me atendendo, foi aonde eu, de fato, aprendi quais eram as características dos representantes que me atendiam, aquelas que, de fato, eram produtivas, aquelas que, de fato, traziam resultados, e aquelas que me deixavam, assim, muito pé da vida, né? Então, depois que eu saí do Macro, saí de lá em 95, aí eu comecei a atuar mais em treinamento, primeiro com idiomas, né? Eu trabalhava dando treinamento de inglês para executivos, né? Isso aconteceu porque eu perdi tudo que eu tinha em 99, uma situação um aprendizado bastante interessante aí, aonde a única coisa que eu tinha era o inglês. Aí eu comecei a utilizá-lo para poder trazer o pão para casa, né? E aí eu comecei a crescer, eu dava aula em empresas, aí eu comecei a contratar professores, eu cheguei a ter mais de 400 alunos, 13 professores trabalhando comigo e tal. Caramba. E em 2004 eu vim para Campinas, onde eu comecei a trabalhar numa organização não governamental com crianças em situação de vulnerabilidade social, e aonde eu comecei a atuar internacionalmente. Onde eu comecei a tomar conta da América Latina, né? E com treinamento, e principalmente dos parceiros, dos projetos, tudo mais, nos processos de apadrinhamento, uma série de coisas. Em 2008 foi quando eu comecei a fazer o que eu faço hoje. Foi quando eu tomei a decisão, falei, não, eu vou fazer isso e solo, né? Por conta própria, independente. E aí o LinkedIn me colocou numa vitrine com consultorias de vários países, e eu comecei a trabalhar com consultorias dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, da Holanda,
da Alemanha, né, de Singapura, de Dubai, diversos países. Todos eles na fase do LinkedIn anterior a 2016, anterior à compra pela Microsoft, né? Aquilo era muito... o LinkedIn te colocava de uma maneira muito escancarada a visibilidade que provocava. E foi muito bom, uma fase fantástica. Aí estamos aí, né? Deus abrindo as portas, a gente fazendo trabalho. Eu dou treinamentos em inglês, espanhol e português. Tenho trabalhado essas semanas aqui muito mais em espanhol do que em português. Treinamentos de vendas, né, Fábio? A maior parte são treinamentos de vendas. Eu treino as pessoas nas competências de comunicação que são utilizadas para apresentações, que são utilizadas para negociação, para vendas. Então, toda o que a gente chama de soft skills, que são as habilidades, as competências de comunicação. Então, e foi a partir de 2012 que eu comecei a dar treinamentos nos Estados Unidos. Depois, em 2014, eu comecei na Europa, né, com Espanha, dei treinamentos em Madrid, Barcelona. Depois eu comecei a dar treinamento a partir de 2016. 2016 comecei a dar treinamentos no Oriente Médio, né? Então, agora, esse ano aqui, eu estava na Argélia, em fevereiro. Então, cheguei aqui no Brasil, dia 27 de fevereiro, foi quando começou a fechar todas as fronteiras, porque eu tinha já viagem marcada para Bogotá, no começo de março, depois eu já iria para os Estados Unidos, Califórnia, onde eu dou treinamento no Sales Academy, de uma empresa gigantesca e global, e de lá eu ia dar um treinamento de negociação para uma equipe de compras na Pensilvânia, né? Então, e aí a gente teve que se adaptar, mudar toda a dinâmica do negócio. Que legal, Fábio. Que jornada, hein? Várias experiências, várias áreas, e cada pedacinho desse a gente vai trazendo isso para a nossa história, né? Rapidamente, para quem não me conhece, eu comecei como desenvolvedor de software. Aí lá em 1999 eu fui obrigado a vender os meus softwares, porque eram 3 técnicos que alguém teria que vender, né? Então foi aí que eu entrei no mercado de vendas B2B, né? Vendendo software para empresas. Eu passei depois pelas principais empresas de software do Brasil e do mundo, né? Passei pela RM Sistemas, pela DataSul, pela consultoria da SAP. E no final de 2018, eu resolvi fazer aquelas mudanças de carreira, né? Já quebrei também, viu, Fábio? Ano 2001, cara, eu quebrei. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para jantar, então eu comprava um marmitex no almoço e à noite eu tomava um copo de água com açúcar para dormir, né? Porque não tinha condição, né? Enfim, ainda podia dar até diabetes, né? Podia, né? Então, no final de 2018, eu resolvi sair do mercado de software, de gestão de empresas, e entrei nessa jornada, nesse sonho de dar treinamentos em vendas e de fazer consultoria para equipes de vendas nas empresas, tá? Então, um pouquinho da minha história aí. Legal, Fábio? Que legal. Bom, para a gente começar, uma pergunta que é muito comum hoje em dia. Dá para continuar vendendo nesse momento, nessa crise que nós estamos vivendo? E o que um vendedor, um empreendedor, uma equipe de vendas precisa fazer para ele conseguir vender, Fábio? Olha, vamos desmembrar um pouco essa pergunta. Você perguntou, a primeira pergunta foi, dá para vender nessa época de crise? Tem 2 respostas. Se a pessoa acreditar que não dá, ela não vai vender. Se a pessoa acreditar que dá, ela vai vender. Porque as oportunidades existem em toda e qualquer situação. Eu estava me lembrando hoje que quando eu comecei a trabalhar no macro como trainee, eu entrei, minha carteira foi registrada dia 15 de março de 1990, que foi exatamente o dia em Fernando Collor de Mello tomou posse como presidente. Dia 16 de março, confiscou-se a poupança, e todo cidadão brasileiro poderia ter, no máximo, o correspondente a $1.000. Ou seja, você tirou dinheiro do mercado, e aí poderia todo mundo falar, pô, ninguém vai vender nada.
E o macro, graças a Deus, decidiu continuar, porque todo o medo nosso, que éramos trainees, é falar, pronto, eles vão abortar o projeto, né? Vamos perder o emprego aqui, mal começamos um dia de trabalho, já vamos ser mandados embora. Mas o macro decidiu apostar, conhecendo já a dinâmica de crises, porque a gente já tinha passado por Sarney, a gente já tinha passado por Plano Verão, a gente já tinha passado por um monte de coisas ali, né? E a inflação estava um horror. Então, crise era uma constante. A gente não sabia o que era viver sem crise, né? E aí, então, quando foi a questão do final do ano, de 90, estava todo mundo desanimado lá no departamento comercial, tudo vazio, todo mundo achando que não ia vender nada. E a minha gerente, ela tinha uma atitude diferente. Aprendi muito com o Juraci, infelizmente, ela partiu desse lado do céu aqui um pouco cedo, assim, até. Ela não tinha 60 anos de idade ainda, né? Mas ela chegou, trouxe enfeite de Natal e falou, olha, vamos enfeitar, vamos começar a comemorar que as coisas vão acontecer. E mudou aquele mindset, mudou o ânimo e tal. E você acredita que a gente conseguiu ter resultado, né? Alcançar os resultados desejados, mesmo naquela situação que parecia o fim do mundo. Então, hoje, na situação que nós estamos, eu estou vendendo mais do que eu vendi o ano passado, que foi um ano excelente para mim. Vai muito de você não se ficar prostrado, não se deixar abater pela situação e falar, bom, mudou. Qual que é o novo cenário? O que eu posso fazer aqui? Então, vou fazer isso daí. Eu tinha um gargalo aqui, que era justamente essa parte do digital, de gravar. Eu estava protelando isso há um tempo. De começar a gravar aula, fazer cursos online, fazer coisa. E agora eu estou tendo essa oportunidade de colocar esse projeto, tirar para fora do papel, né? E trazê-lo à vida. Então, a gente tem que olhar agora, eu poderia ficar prostrado e falar, puxa vida, eu estava com passagem comprada, com hotel reservado, com coisa, e eu ia ganhar tanto naqueles treinamentos, e cancelou o treinamento. E aí pronto, eu já ia me deixar abater, né? Então essa é a primeira pergunta, dá para vender? Se você acreditar que dá, você vai vender. Se você acreditar que não dá, você não vai vender. E qual foi a segunda pergunta, Ricardo? Então, só para a gente reforçar a importância disso, né? Sempre quando a gente tem uma ideia assim boa, eu costumo dizer assim, ó, pega esse impulso, né? O impulso elétrico que a gente transmite para as pessoas com aquela mensagem positiva, né? Então, Exato. você precisa acreditar. Esse é o primeiro passo, não é? Primeiro passo. Outro dia eu lembro que eu ouvi uma pessoa dizendo assim, nós estamos no mesmo barco. Eu falei, não, eu não estou no mesmo barco, porque o meu barco está navegando. Os outros, eu não sei como é que a gente pode estar na mesma tempestade, mas os barcos são outros, né? São outros, né? E legal, Fábio. A outra pergunta é assim, e o que o vendedor precisa fazer, então? O que o empreendedor precisa fazer para conseguir vender? Antes de você responder, cara, tá muito legal. O pessoal tá dando coraçãozinho pra gente aí. Que legal. Vai mostrando se vocês estão gostando, né? Isso aí que a gente sente como é que tá o clima dessa live aí. E além disso, pessoal, clica no envelope para vocês aí chamarem os seus amigos também para a gente tá compartilhando esse conhecimento com o máximo de pessoas que a gente puder, tá? Boa noite aí, José Eduardo, acabou de entrar aí. Opa, boa noite. O que o vendedor precisa fazer para conseguir vender nesse momento? É um monte de coisa, deve ser, né? Parece um paradoxo o que eu vou dizer, mas o vendedor, ele não pode vender. O cliente, ele gosta de comprar, ele não gosta que vendam para ele. Então, qual é o papel do vendedor? Então, parece doido, né? Mas peraí, o vendedor não pode vender? Não. O vendedor, o papel dele vai ser o de um navegador. Nós falamos agora do barco, né? Então, qual é o papel do navegador? É ele ajudar a pessoa a chegar no destino dela. Então, qual é o caminho que vai pegar, por onde vai seguir. E para ele fazer isso, ele precisa conhecer o negócio do cliente dele, muitas vezes até melhor do que o próprio cliente. E ele precisa entender qual é o desafio que esse cliente tem. E para fazer isso,
Eu vou dar um exemplo de, como eu te falei, eu tinha 53 representantes que me atendiam. Desses 53, 3 deles eu lembro os nomes até hoje. Por quê? Porque eles conheciam todos os meus processos internos. Tudo aquilo que eu tinha que fazer depois que eles saíam da reunião, eles já me levavam pronto. Então, eles... Mas como foi que eles ficaram sabendo disso? Porque eles prestaram atenção, eles perguntavam. Então, um deles, né, ele chegou e, muito curioso, falou, olha, a gente está negociando aqui as quantidades por loja, eu comprava para 23 lojas, a gente tinha, naquela época não era colocado no sistema imediatamente, era um sistema batch, eu tinha que preencher planilhas com a quantidade de produtos por loja e o pedido era colocado à noite pelo pessoal do processamento de dados. E ele perguntou, e como é que é a planilha que você usa? Eu falei, essa daqui, a gente tem uma divisão, número de loja, da loja, quantidade por loja, os produtos aqui do lado, e a gente põe os códigos aqui e a quantidade de acordo com o múltiplo da embalagem do fornecedor. Tal. Quando foi a próxima visita, ele já reproduziu aquela minha planilha, já levando uma sugestão por loja de acordo com o giro, com o histórico de venda. Ele fez a análise que eu teria que fazer. E aquilo poupou muito tempo. Né? Então, e além disso, tinha muitas outras coisas. Esses 3 eram pessoas que passavam nas lojas, vinham se tinha um problema. Naquelas lojas que estavam fora do estado de São Paulo, eles ligavam para os promotores, pediam para passar, e eles estavam muito proativos sempre. E às vezes ele chegava numa loja, tinha uma quantidade de estoque muito alta e outra estava faltando. Ele já pedia para emitir uma nota de transferência, enfiava no carro dele, levava até outra loja, e ele não estava ganhando mais para ir fazer isso. Não era trabalho dele fazer isso. Mas ele fazia por quê? Porque ele queria ver o negócio girar, ele queria que eu tivesse sucesso. Então, o vendedor, primeiro, ele tem que olhar e falar, eu quero que o meu cliente tenha sucesso. Esse é o primeiro passo. Para que o meu cliente tenha sucesso, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender quais são os problemas que ele enfrenta, quais são os desafios que ele tem. Eu preciso entender porque cada negócio tem o seu problema crítico. Né? Então, a gente vê hoje, qual que é o problema crítico dos restaurantes? Não estão podendo usar o seu salão para receber pessoas, tem que fazer por entrega. E qual é o problema dessa entrega? Então, o contrato do iFood, eu não sei se você sabe, ele é um pouco como estilo Uber, vamos dizer, né? Que o Uber, o motorista dirige, 25% fica para o Uber, e a parte que vai para ele acaba sendo, às vezes, até inferior ao que ele está gastando ali para rodar. Né? No restaurante é a mesma coisa, existe um percentual grande que fica com o iFood, que fica com o Rappi, com essas empresas. Se eu não me engano, o iFood chega a 40%, Fábio. Exatamente. Então você imagina você não ter o cliente dentro da loja, onde você estaria recebendo o 100% do que ele está gastando, né? Claro que você tem a despesa com os garçons, com o pessoal, mas aí você também tem as gorjetas que são divididas e tal. Mas existe uma realidade hoje, uma dor para o dono do restaurante, que como que ele está fazendo para poder controlar os gastos dele? Você tem uma diminuição da demanda, você tem um aumento da despesa por conta dessa entrega, você tem... E aí você, como vendedor, você tem alguma solução que pode ajudar a esse dono de restaurante a melhorar o seu resultado, a diminuir sua despesa, a otimizar. Vamos supor, você como desenvolvedor de software, você naquela época poderia falar, eu vou desenvolver um software aí para que ele tenha um controle de estoque mais adequado e ele possa fazer uma utilização, uma otimização tal, e assim ele vai ter uma diminuição nas suas despesas. Né? É pensando assim que o vendedor vai conseguir vender. Ele se colocar no lugar do seu cliente, que pode ser um pequeno comerciante, pode ser médio, ou no caso, como eu trabalho com empresas como SAP, como Dell, eu trabalho com Syngenta, com ADC, que são do ChemChina, que é um grupo químico chinês aí, maior do mundo, né? Trabalho com a VMware, que é a empresa também que pertence ao grupo da Dell. Então, você tem... os clientes grandes também têm os seus problemas, os seus gargalos. E aí, sempre que eu vou num cliente, eu não estou olhando o quanto que eu vou ganhar daquele cliente, ou o quanto que eu posso vender para ele. Eu estou olhando e pensando quais são os problemas que ele tem que eu posso ajudá-lo a resolver. Então, hoje,
as empresas estão com problema. Como que a força de vendas vai vender da forma que nós estamos fazendo aqui, remotamente? A visita, quando você faz, você tem toda a leitura da linguagem corporal. Você tem várias técnicas de rapport que você pode utilizar. Você tem uma série de recursos que digitalmente você não tem. Então, como você faz para poder fazer isso? Como que você faz para prospectar? Uma vez que hoje em dia ninguém mais atende o telefone. Então, existe uma dor dos meus clientes e eu posso ajudá-los. Então, eu tenho que ir até eles, eu tenho que ouvir a sua dor e apresentar uma proposta para que eles possam fazer. Então, eu já dei dica de quais são as habilidades aí, hein? Já estou dando dica aqui. Muito Vamos ver se a gente consegue construir isso daí. Não, total. Então, E uma coisa legal, Fábio, que nem você comentou dos 3 vendedores, que um deles já trouxe a planilha já no modelo os que você... Esses três traziam. Legal. Então, Dos outros 50, não. Sabe o que é interessante? Teoricamente, é uma coisa simples de fazer. Não é uma coisa complexa que ele teria que movimentar uma equipe, logística. Cara, Exato. então, a gente tem que sempre estar olhando, além de entender qual é, procurando a dor, o problema do cliente, como eu posso ajudá-lo e como eu posso fazer algo a mais e surpreender, para facilitar a vida. Facilitar facilitar a vida. Porque eles... pode falar. Uma vez eu vi um conceito muito conhecido nos Estados Unidos, que é o over-delivery. Então, como trazer algo a mais. Então, eu sempre penso nisso também, Fábio. Então, toda vez que eu vou atender o cliente, como que eu posso surpreender esse cliente? Como que eu posso fazer algo a mais daquilo que ele está precisando? Não daquilo que eu estou vendendo. O que eu estou vendendo não importa. O que importa é o que ele... o problema que ele tem, que a gente está ali para ajudá-lo a resolver, né? Só tem que tomar um cuidado aí, viu, Ricardo? Porque aí existe como que eu posso te falar? Uma pequena armadilha, e que se a gente cai nessa armadilha, a gente tem um problema sério. O Ron Kaufman é um cara, ele é autor de um livro chamado Lift Your Service, Lift Up Your Service, alguma coisa assim, Up Your Service. Ele é um cara especialista em atendimento e qualidade de serviço. E ele fala que existem algumas expectativas do cliente com relação ao prestador de serviço. Então, existe a expectativa básica. Vamos pegar um serviço comum, rotineiro, um táxi. Táxi, legal. Qual que é o serviço básico de um táxi? É você entrar num ponto A, chegar num ponto B, na mesma integridade física com que você entrou no ponto A, e pagar a tarifa com o taxímetro aferido, pagar o preço justo. Esse é o básico, é o contrato básico. Só que, além do básico, existe alguma coisa que é o esperado. Eu espero, né, que o motorista seja um cara educado, um cara que converse bem. Uma vez eu tomei um táxi no Rio, eu pensei que estava sendo sequestrado, porque o cara não falava nada, começou a atravessar farol vermelho, começou a fazer as coisas, e eu estava ali, eu falei, opa, onde é que esse cara vai me levar? Graças a Deus me levou onde eu queria ir. mas o básico já não estava ali cumprido, porque eu passei medo, né? Então, você tem aquilo que você espera. Eu espero que o carro esteja limpo, eu espero que não vá ter problemas, né, no percurso. Uma vez eu estava dentro de um táxi em Nova York e o motorista começou a brigar com o pedestre começou a chutar o carro, ele saiu para ir brigar com o cara. Coisa que acontece. Além do esperado, existe aquilo que é o desejado. Eu desejo que o táxi tenha um ar-condicionado, eu desejo que não tenha cheiro de cigarro, porque eu tenho problema, me trava o nariz na hora. Então, eu desejo assim que o próprio motorista ele tenha o GPS que vá otimizar o caminho que ele vai fazer, tal. Então, isso aí é o nível desejado. Aí o Ron Kaufman fala, esses 3 estão na esfera do cliente. Mas existem outros níveis que estão na esfera do prestador. Então, um deles é o surpreendente. Uma vez eu fui surpreendido por um taxista, porque não é hábito dos caras, depois que você chega no seu destino e você tem mala no porta-mala, alguns deles só abrem o porta-mala, pede para você bater depois,
outros vão, tiram a mala para você e vão embora, né? Mas eu morava num prédio e tinha uma escadinha para subir. E o motorista chegou, eu paguei para ele, aí nós descemos, ele pegou a minha mala e ele subiu a escada e deixou a mala na porta do prédio. Ele não precisava fazer aquilo, então aquilo foi surpreendente, né? Ele me surpreendeu com isso daí. E, além do surpreendente, tem o incrível, que é aquilo que você nunca estaria esperando que acontecesse. Então, aconteceu no Rio de Janeiro comigo também. Eu cheguei no táxi, né, lá no aeroporto, o motorista me recebeu e me mostrou um copo com água, né? Ele tirou de uma geladeirinha que ele tinha lá no banco do passageiro. Eu falei, quanto é? Ele falou, não, é cortesia. O senhor está cansado, veio de viagem, tá? Aí perguntou que estação de rádio eu gostaria de ouvir. E também falou, olha, se não quiser ouvir rádio, tem DVD, o senhor pode escolher aí, tem atrás na sua tela, tal, tal. E tem revista também, se o senhor quiser ler. Quando eu olhei, para minha surpresa, todas as revistas da semana mesmo e do mês, né? Porque uma vez fui ao dentista faz pouco tempo, estava lá uma revista com o impeachment do Collor, hein? Então, revista da semana, tudo. Então, aquilo ali, e aí ele falou, olha, para o seu destino, nós está dando aqui no Waze que nós vamos demorar 1h10, tal, não sei o quê. Então o senhor aproveite aí a viagem e tal, estamos aqui à disposição, e pronto. Então aquilo para mim foi o incrível. Agora, o problema é que na primeira vez é incrível. E depois... Na segunda já é o esperado. Você já baixa os níveis. Então, se você não tiver um nível consistente de entrega, você acaba trazendo um efeito contrário. Então, quando eu vou fazer esse algo a mais, eu tenho que saber que eu tenho que ser consistente com esse algo a mais. Eu não posso fazer uma vez ou duas e deixar, poxa, eu encantei o cliente, agora já é meu, né? Não é bem por aí. Você tem que estar sempre fazendo. E é legal, Fábio, que quando você traz essa cultura na venda, você tem que levar essa cultura para as outras áreas da sua empresa, para a entrega também, porque se o vendedor ele atende dessa forma e a entrega não é porque ele elevou a expectativa naquele momento, e a entrega é 20% do que o cliente estava esperando, tudo aquilo que o vendedor construiu acabou e pior, mancha a imagem ainda, né? Porque, você fez tudo isso só para vender, né? E não é o que eu esperava quando eu recebi, né? O que eu tive. Né? Exatamente. Acontece até às vezes com uma gentileza que você vai fazer. Eu uma vez tive um problema, fiquei parado em Dallas um domingo inteiro. Eu tinha um voo para ir para Veracruz, no México. Eu tinha saído de São Francisco. E aí houve um cancelamento. Eu sei que eu perdi o dia inteiro, me mandaram para Houston. Eu cheguei 2 horas da manhã lá em Veracruz, minha mala não chegou. Aí eu cheguei no hotel e a pessoa da recepção, o rapaz, me entregou um kit de sobrevivência. E eu falei, puxa, que bacana. E lá tinha uma lâmina de barbear, tinha aqueles creminhos de barbear, tinha desodorante, isso, aquilo. Eu falei, poxa, que legal. Só que quando eu fui me barbear, me cortou tudo. A qualidade da lâmina era ruim. Aí o que aconteceu? Aquilo que era para ser o incrível, eu comecei a já falar, puta, mais uma coisa que me acontece hoje, né? Não devia ter saído de casa. Esse cara me enganou. Não, assim, até um gesto nobre, uma coisa legal, se você não fizer com produtos de qualidade, você acaba queimando aquilo. Né? Então, é conhecer, é poder gerar mais. Voltando ao tema, né? O que é necessário para quais eram as características desses 3 vendedores que se destacaram entre 53? Nós estamos falando de menos de 10% do total, né? Nós estamos falando aí de 6% do total dos vendedores. Então, eles tinham um lugar de destaque. Daqui a pouco eu vou te falar qual é a vantagem deles estarem nesse lugar de destaque. Tá? Porque era vantagem para mim, mas representava vantagem para eles também. É uma mão de 2 vias. Com certeza. Bom, a característica principal, então, é observar, escutar atentamente,
e fazer perguntas para conhecer. As perguntas para demonstrar que eu estou interessado em você. Eu tenho interesse de saber o seu negócio, o que você faz, quais são os seus desafios. Normalmente as perguntas que eu faço para um cliente, eu começo, para criar um ambiente positivo, eu começo a falar para ele, poxa, de todas as coisas que você tem, tudo, o que mais te traz orgulho? Ah, você E a começa pessoa pelo orgulho? começa pelo orgulho. Que legal, Porque que legal. eu gero um ambiente positivo, eu tenho que gerar uma energia boa. Ele vai começar a trazer a memória, pô, olha, eu tenho orgulho porque eu comecei do nada, eu hoje tenho 20 funcionários trabalhando comigo, são famílias, tal, não sei o quê. Então, isso abre uma atmosfera muito legal. Né? E a segunda pergunta que eu falo para ele, eu vou tocar no ponto da ambição. Né? Olha, se você não tivesse nenhum problema com relação a recursos, se você tivesse recursos infinitos aí, não tivesse essa preocupação, o que você gostaria de alcançar? Qual é o seu objetivo? E aí então ele vai falar, eu quero nos próximos 5 anos ter tantas lojas, fazer tanta coisa e tal. E aí então, a próxima pergunta que eu falo é, e o que pode impedir de chegar lá? Porque aí ele vai me falar dos seus problemas, seus desafios. E aí, eu tenho que entender esses desafios e eu vou perguntando, e além disso, tem mais alguma coisa que posso te pedir? E além disso, né? E aí é nesse ponto aonde a gente tem que trabalhar a dor do cliente. Porque quando você encontra uma dor, a tendência... O vendedor tem 2 tendências. Primeiro, ele acha que ele vai vender por falar. Isso é uma crença que já vem desde antigamente, que o bom vendedor é aquele que fala bem. Então, a gente vai derrubar esse mito. É comunicativo, ele fala bem, e ele começa a falar logo dos produtos, benefícios, tal, não sei o quê. Tal. Olha, eu tenho as características, são esses, o benefício é esse, você vai fazer, e não deixa o cliente nem sequer expressar, falar se para ele aquilo lá é útil ou não. Então, quando eu pergunto para ele, né, quais são os obstáculos que você pode enfrentar, eu começo a perceber onde é que está a dor dele, e aí a gente tem que ampliar essa dor, porque a tendência do vendedor é querer logo apresentar a sua solução para que elimine a dor do cliente. Se você faz isso, nesse ponto, você está ajudando o seu concorrente. Porque você está dando uma solução para o cliente que ele poderia não ter imaginado, e aí ele vai ver, então, com o concorrente como é que ele vai fazer. Né? E aí, quando você começa a fazer isso, você começa a explorar a dor, falar, poxa vida, e se nada for feito, o que vai acontecer? Nada for feito, pode ser que eu perca isso. Puxa, e se você perder isso, qual pode ser a consequência? E aí vai explorando aquela parte negativa. Né? E aí eu falo, não, mas a gente não quer que isso aconteça, não é verdade? Aí eu falo, e se eu puder te ajudar em uma ou mais coisas disso que você está me falando, você faz negócio comigo? Eu ainda não falei de preço, não falei de solução, não falei de nada. Mas eu estou começando a colecionar sim. Porque tem um dos princípios de influência que é que as pessoas são consistentes com aquilo que elas falam. Então, se ele vai me dando sims no meio do caminho, vai ser muito difícil no final eu ter um não. Então eu já pergunto para eles, se eu conseguir te ajudar em um desses pontos, você faz negócio comigo? Normalmente a resposta é sim. E aí então a gente passa a começar a entender, depois que você ouviu tudo isso, o que está na cabeça do cliente. E aí eu pergunto para ele, como é que você enxerga a solução para esse seu problema? E aí ele vai me dizer aquilo que ele visualiza como solução. E eu já sei que a minha tarefa é trazer alguma coisa diferente. Alguma coisa que ele não tenha contemplado. Porque se eu trouxer algo que ele me disse, simplesmente, né, ele vai falar, poxa, ele não está me trazendo nada, né, excepcional. É mais do então, mesmo. É mais do mesmo. Então, basicamente, é assim que eu faço nas minhas visitas de venda. É compreender o cliente. É fazer perguntas. Fantástico, Fábio, fantástico. Eu estava lendo essa semana alguma coisa falando sobre comprometimento, né? E aí, um dos fatores que uma pessoa ela se compromete é em função da coerência, né? Então,
Isso que você falou, que você começar a fazer pergunta, começar a tirar vários sims dele, ele vai começando a se comprometer com esse assunto que você está conversando com ele. E aí, Exato. mais perto do final da conversa, que você falou, olha, se eu tivesse isso, te ajudasse assim, você faria negócio comigo? Aí entra a questão da coerência, porque ele falou, poxa, eu estou falando tanto sim para ele até agora, eu estou gostando tanto da conversa, deixando ele me perguntar tudo isso, que não tem como eu não fazer agora. Aí ele começa a arrumar, entre aspas, motivos para justificar aquilo que ele se comprometeu ali com você. Então, Exatamente. é fantástico isso, Fábio, porque você está dando uma aula aqui, de uma coisa aqui, e não estou puxando o seu saco não, tá? Estou sendo bem sincero com você. O que a maioria dos vendedores não fazem, eles não conseguem tirar do cliente, primeiro, entender a necessidade dele e trazer isso para um momento de prioridade do cliente, porque essas perguntas Exato. que você está fazendo, e como é que você vai resolver e tal, você está mostrando que ele tem um problema, que aquilo está se tornando uma prioridade para ele. Então, o primeiro ponto. E o segundo ponto é não conseguir levá-lo para esse comprometimento. Por quê? Porque o vendedor quer ficar falando de característica e benefício, né? Sim. E quando ele começa a entender esse modelo que é totalmente diferente, ele começa a ter muito mais resultado ali no seu Sim. negócio, né? Porque Fantástico. senão a única coisa que ele vai ter que mexer é preço. Exatamente. Então, Exatamente. uma vez, faz já uns 4, 5 anos atrás, eu tinha uma TV de 29 polegadas tela plana, mas era aquela com tubo, né, que é Uhum. um tubo grande. E ela começou a dar sinais que ela ia abandonar a gente. Então eu fui para a internet, comecei a procurar os modelos, e eu decidi que eu ia comprar uma TV Samsung LED 40 polegadas, anotei a referência. Aí eu pesquisei preço, o menor preço que eu encontrei na época foi R$ 1.490 para aquela TV. E aí então eu não confiava em comprar pela internet naquela época, comecei a visitar as lojas. Quando eu cheguei na primeira loja, a vendedora me abordou, muito simpática, posso te ajudar em alguma coisa? Eu falei, quanto é que é a TV Samsung LED 40 tal, 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 tal? Ela me convidou para sentar, abriu a lista de preços, falou, você está pesquisando agora? Eu falei, você é a primeira loja que eu estou vendo. Ela falou, eu vou te passar o preço, mas eu gostaria que você não fechasse negócio sem voltar a falar comigo, que eu vou cobrir o menor preço que você tiver encontrado e vou conversar com o meu gerente para ver se a gente consegue ainda um pouco mais de desconto, tal, 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 tal. Uhum. Beleza. Fui para a segunda loja, a mesma coisa. Para a terceira, a mesma coisa. Na quarta loja aconteceu uma coisa diferente. Quando eu perguntei para o vendedor, quanto é que está a TV Samsung LED 40, papapá, aí ele falou, olhou para mim e perguntou, o que te levou a escolher esse modelo? Olha. Aí eu falei, olha, é porque a minha TV está para nos abandonar, está para pifar, e eu procurei na internet e vi que esse é o modelo que vai me atender. E ele falou, quanto tempo você ficou com a sua TV? Eu falei, 7 anos. Ele falou, e quanto tempo você pretende ficar com a nova? Eu falei, pelo menos 5 anos, você não vai comprar TV todo ano, né? Ele falou, o que te garante que esse modelo que você escolheu vai acompanhar as tendências dos próximos 5 anos? Quando ele fez essa pergunta, Ricardo, eu olhei para a cara dele e falei, né? Minha avó tinha uma expressão, que cacho, o que ele está falando? Aí ele chegou e falou, vem cá, vou te mostrar. Ele começou a mostrar e falou, esse modelo que você escolheu não é uma Smart TV. Ela não tem conexão com a internet. E a tendência para os próximos 5 anos é o crescimento de programação on streaming. Netflix, YouTube, tal. Uhum. Não que você não consiga assistir com essa TV, só que você vai ter que adaptar. Você vai ter que Uhum. colocar o seu computador, ligar a cabo, e pode ser que você não tenha a resolução maior que você consiga, né? Que eu poderia Uhum. conseguir e tal. Conclusão, comprei uma TV LG, 42 polegadas, que era Smart e que era 3D. E porque era 3D, ainda comprei um Blu-ray 3D. E paguei no conjunto aí, foram na época 2.100 e alguma coisa reais. Olha só. Ou seja, e não questionei, não fui procurar o preço em outros lugares, né? Porque ele me mostrou que uma escolha que eu tinha feito poderia me trazer problemas no futuro. Ele soube trabalhar. Os outros achavam que eu sabia o que eu queria. Uhum. Ele foi sondar se eu de fato sabia o que eu queria. Olha que legal.
Você sabe, Fábio, que fantástico isso. No meio dessas técnicas que ele aplicou uma técnica que chama venda desafiadora. Não sei se você já viu aquele livro, A Venda É o Desafiadora. Challenger Sales, sim, sim. Isso, tem o Challenger Sales também, né? É exatamente isso, é você desafiar no bom sentido, né? O cliente para poder entender o porquê que ele está querendo aquilo e ver que aquilo de repente não é a melhor opção e fazer com que o cliente trave igual você ficou, né? Mas no bom sentido, vamos dizer assim, né? Trave assim, é que você Sim. acha que você está certo no caminho E eu não tinha pensado naquilo. e não tinha pensado naquilo. E esse efeito surpresa faz você, na hora, pegar uma confiança muito grande e tirar o preço da sua cabeça. Não é? Tanto que Exato. você levou outros produtos e você comprou algo aí quase o dobro do valor daquilo que você estava esperando, né? Exatamente. E Uhum, por isso eu falo que não é preço, a questão, a maior parte das objeções de preço não é preço. E uhum, preço é uma zona de conforto do vendedor, ele acha que é a única variável que ele consegue interferir. exatamente. Então, por isso que os Ah, outros falaram, olha, vem aqui que eu vou cobrir o menor preço. aham. Você quer ver, Fábio? É, olha só uma negociação que eu estou com um cliente. Eu não tinha oportunidade nenhuma de oferecer para ele uma consultoria de vendas, nenhuma, porque o foco dele é cortar custo. Teve um impacto grande lá no fluxo de caixa, clientes cancelando, etc, né? E aí, tipo, se eu fosse levar pelo normal, então quando voltar a economia, quando você estiver bem novamente, a gente volta a falar de vendas, né? Mas aí eu fiz uma pergunta para ele, falei, tá bom, legal, você está cortando o custo, porque o seu objetivo é prolongar o máximo o seu fluxo de caixa, né? Isso. E você está preocupado até com a sobrevivência da sua empresa, não tá? Tô. Aí entrou a minha pergunta que fez o cara se interessar e ele travou, Fábio. Falei, mas como é que você vai reabastecer o seu fluxo de caixa se você não está pensando em aumentar suas vendas nesse momento? Porque você vai cortando, você está diminuindo, diminuindo, vai chegar uma hora que você não tem mais como. E como é que você vai Exato. reabastecer? E fiquei quieto. Fábio, na hora ele travou. Travou e não tinha. Ele fala, mas como assim? Eu não tinha pensado nisso antes. Eu falei, pois é, o seu prazo de cortar custo, ele vai encurtando. Por isso você tem que reabastecer para você prolongar ou até você não ter mais esse problema hoje. Né? Exato. Você busca clientes novos? Não. Como que você vende? Eu vendo por indicação. E a indicação parou nesse momento, parou? Parou. E como é que você vai vender novamente, então? Sabe, então assim, a gente vai começando a colocar algumas perguntas no meio do assunto, que são essas perguntas desafiadoras para fazer o cliente parar para pensar que ele tem um problema na mão que às vezes ele não tinha imaginado, ou ele sabia Exato. que tinha, mas aquilo não era prioridade, então isso virou prioridade naquele momento e mais prioridade do que cortar custo, Fábio. Olha que interessante. Exatamente. Exatamente. E você sabe, Ricardo, como que você consegue diagnosticar se você fez uma boa pergunta? Não, conta aí, Fábio. Espera aí um pouquinho, segura aí, segura aí. Pessoal, coraçãozinho aí para o Fábio mandar para a gente aí como é que se faz essa pergunta, hein? Vamos lá, hein? Não, como você identifica que você fez uma boa pergunta? Quando o cliente Isso. não consegue responder no piloto automático. Quando ele tem que parar e Ah, pensar. olha aí, pega esse impulso, hein? Como Se é que é então, você. Fábio? Vamos repetir para o pessoal aí. Então vamos lá. Uma boa pergunta é aquela que o cliente não consegue responder no piloto automático. Não Hum, consegue responder de imediato. Ele tem que parar e pensar. Ele tem que processar aquilo, como no caso do seu cliente. Ele estava uhum, tão ideia fixa no corte de custos, que quando você falou e colocou essa pergunta, ele teve que parar e reprocessar tudo aquilo que ele já tinha construído como sendo o modelo dele. Então uhum, você, com a sua pergunta, desconstruiu aquilo, e isso leva um tempo de processamento. Então, quando a uhum, pessoa faz aquela parada e pensa, essa é uma boa pergunta. Se uhum, você faz uma pergunta e ele já responde de imediato, é porque ou alguém já fez essa pergunta para ele, então ele já esteve com algum outro concorrente seu, alguma coisa a pessoa já tinha feito, ele já tinha processado aquilo, ou a sua pergunta não foi boa o suficiente para provocar esse, que seria o objetivo da pergunta desafiadora. É desafiá-lo a uhum, pensar em uma outra forma de fazer aquilo que ele está fazendo. uhum. Pô, fantástico, hein, Fábio? Que bacana, né? E vendas a gente tem que
falar muito mais com a mente do cliente do que com a venda em si, né? Eu iria mudar um pouco isso que você falar, não com a mente, mas com o coração. Com o coração. Boa. Eu tenho que trabalhar Com com a o coração emoção. do É cliente. isso aí. É isso aí. É isso aí. Exato. É isso aí. Porque a venda é um processo emocional com justificativa racional. Então eu tenho que alcançar o coração, e que nem os coraçõezinhos que eu estou vendo subir aí, eu tenho que alcançar o coração do cliente, né? Para eu poder, com os argumentos racionais, dar para ele o combustível que ele necessita para poder justificar. Mas o processo todo é um processo emocional. Por isso que os vendedores B2B, por enquanto, não tem como serem substituídos por máquinas. Porque exatamente. você pode substituir por máquina aquilo que é commodity, aquilo que você não necessita uma solução, não necessita entender o problema do cliente, não necessita pensar sobre aquilo, né? Então, enquanto tiver essa característica, dificilmente uma inteligência artificial vai poder substituir um vendedor. Vamos pegar esse gancho. Vendedor... Desculpa, Fábio, conclui. Imagina, pega o gancho aí. Vou pegar esse gancho que aconteceu comigo há 2 semanas atrás. Eu cotei um programa de antivírus. E aí eu não fechei com a vendedora. Me atendeu muito bem, entendeu a minha necessidade. Depois ela me mandou a proposta. E ela ficava me cobrando a proposta por e-mail. E ela falava assim, olha, estou com uma proposta aqui em aberto, eu preciso dar baixa nela, eu queria saber se você vai em frente com a nossa negociação ou não. Fábio, se ela tivesse mexido com a minha emoção, que no meu computador eu tenho fotos de lembranças da família, não é? Eu tenho os arquivos por exemplo, de proposta dos meus clientes, todos os projetos, está no Drive, tudo mais eu tenho ali também, né? Que se eu ficar sem o computador, um dia eu não consigo trabalhar e aí prejudica totalmente. Era só fazer uma pergunta, quanto você deixa de ganhar se o seu computador ficar sem funcionar por um dia? Uma pergunta dessas. Não é, Fábio? O que eu digo é assim, existe uma coisa chamada a linguagem do você. Um vendedor, ele não pode falar eu. Ele não pode falar a nossa empresa. Não, ele tem que se concentrar no cliente. Por isso que eu falo, o papel do vendedor não é vender. O papel do vendedor é ajudar o cliente a comprar. Então, porque quem vai fazer a compra, quem vai decidir a compra é o cliente. E o meu papel é facilitar a experiência do cliente, facilitar com que o cliente possa decidir pela compra, né? Então, quando a gente consegue fazer isso, que é o que a moça deixou de falar com você, você fala, poxa, se ela tivesse usado esse argumento, se ela tivesse feito uma pergunta dessa, eu teria fechado com ela. Mas ela estava se preocupando com quem, quando ela mandou o e-mail para você? Eu acho que com ela, total. Com ela. Eu vou ter que fechar aqui ou não? Você vai seguir ou não vai? Então, a preocupação é a minha. E o cliente não quer saber se você tem cota para fechar, se você tem que ganhar para colocar comida na mesa. Ele não está nem aí para isso. Ele tem um problema que ele quer resolver. Ponto. E é isso que as pessoas precisam entender, né? Então, para que o vendedor possa entender perfeitamente os dois fatores essenciais, e principalmente nesse momento de crise, é ter a escuta ativa e poder saber fazer as perguntas certas. Aí quando a gente fala de escuta ativa, quantos tipos de escuta existem, Ricardo? Você já parou para pensar? Não faço ideia, Fábio. Conta pra gente aí. A escuta ativa que nós falamos é aquela escuta que nós estamos interessados na pessoa. E nós estamos escutando com o nosso corpo, nós estamos acompanhando, nós estamos parafraseando, perguntando coisas, nós estamos realmente interessados, né? E um sintoma que você está usando a escuta ativa é que depois que a pessoa parou de falar, vai ter uma pausa de uns 3 a 5 segundos. Você não fala logo em seguida. Porque muita gente não está escutando, está esperando a vez de falar. Então, se você está escutando ativamente, você vai demonstrar isso fazendo uma pausa para assentar o que foi dito pelo seu cliente. Agora, como existe a escuta ativa, existe a escuta passiva. Ou seja, aquela que eu não estou escutando porcaria nenhuma, né?
quando você está nessa escuta passiva, você está com o cliente, mas você está olhando para o seu celular, você está fazendo as coisas, e aí o cliente percebe que você não tem interesse nenhum nele. Bom, existe a escuta combativa, aquela que tudo que você disser vai ser usado contra você. Então, tudo aquilo que você fala, a pessoa está aguardando alguma coisa para contra-argumentar. Uma vez eu fui com um cliente, ele estava tão doido da vida com a empresa que eu estava representando ali, que tudo que eu falasse, ele estava descendo a lenha, e com razão, porque pisaram na bola com ele. Então, para eu tirá-lo da escuta combativa, eu tive que usar uma outra tática, eu tive que lidar com objeções. Mas vamos para os outros tipos de escuta. Existe a escuta competitiva, é quando eu estou escutando para poder dizer que o meu é melhor, o meu é maior, o meu funciona mais, assim, tal. Então eu estou competindo com o que a pessoa está falando. E existe a escuta mais perigosa para os vendedores, é a escuta seletiva. A escuta seletiva, a gente vai escutar só aquilo que a gente quer. E se a gente escuta um sinalzinho que o cliente der, que a gente identifica como sendo um sinal de compra, a gente já começa a querer vender. E é aí onde a gente perde o negócio. Então, a escuta seletiva é mais ou menos aquela que teve do filme do Debi Lloyd, que ele foi levar aquela maleta de dinheiro lá para a moça lá, né? E aí ele pergunta para ela, quais são as chances da gente sair um dia? E ela fala, 1 em 1 milhão. E ele fica todo contente. Ele fala, eu tenho uma chance. É o que ele queria ouvir. Ele queria ouvir que ele tinha uma chance, mas 1 milhão não apareceu ali, né? Então, essa é a escuta mais perigosa para o vendedor. A gente tem que combater o tempo todo para não escutar seletivamente. Se interessar pelo cliente genuinamente. Não, total. Fábio, isso é tão importante, cara. Que legal. Obrigado por você compartilhar com a gente isso aí, viu, Fábio? E você sabe que que escreveram aqui? O que escreveram aqui? Parece que é uma coisa... A estratégia de Framing Effect. Lá, ó. Quando o sucesso que muda é como o quê? Seguir após criar esse efeito. Essa estratégia de Framing Effect é sensacional, que vale tanto para criar um cenário de dor, quanto de sucesso. Exato. O que muda é como irá seguir após criar esse efeito. Exatamente, aprendeu comigo. Opa! Olha só, que bacana. Então, é exatamente isso. É como a gente consegue fazer com que a pessoa crie esse cenário, né? E aí você entra no emocional, porque você está usando a sua imaginação para poder criar alguma coisa. Legal. Mas bem legal, bacana. Muito bacana. Fabio, nós estamos chegando no final aqui. Já caiu para mim aqui a mensagem do LinkedIn, que nós temos aí 1 minuto e meio restantes. Então... Eu quero aproveitar, Fábio, te agradecer muito, cara. Você é um cara que a gente tá sempre conversando, tá sempre trocando ideias aí, né? Você tá sempre arrumando tempo para a gente, no meio de todo esse compromisso que você tem com várias equipes de vendas, empresas em todo mundo. Então, valeu, Fábio. Muito obrigado por tudo. E foi show de bola, cara. Quem gostou aí, pessoal, põe um coraçãozinho pra gente aí. Olha, o prazer e a honra foi toda minha, viu, Ricardo? Quando a gente faz aquilo que é apaixonado por fazer, você não percebe, não é doloroso, né? Não é uma coisa assim. Então, tem coisa... Eu estou trabalhando com alguns fusos horários diferentes. Então, essa semana, na quinta-feira, o meu trabalho vai das 4 até as 10 da manhã. Nossa, na outra semana vai ser um pouco mais cedo. Eu começo às 3 da manhã e assim vai indo, né? A gente vai de acordo com os fusos horários aí e virtualmente você tem que estar dentro do horário deles, né? Legal. Pessoal, obrigado pela presença. Então, hoje foi o primeiro episódio da nossa jornada Eu Posso Vender Mais, aí com o nosso professor Fábio. E essa semana, até sexta-feira, tem lives todos os dias às 18h37. Então, acompanhe por aqui no meu LinkedIn que vai vir muita coisa boa. Hoje, olha como que começou. LinkedIn ou Instagram? Instagram. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.